Boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudo de Direito Sistêmico. E esse grupo, que foi uma criação do Hamilton, que convidou o Renato e a Alice para fazerem a coordenação dos trabalhos. E também agora estamos sob a coordenação dos professores do Renê, do Marcos e do Osvaldo, que estão caminhando conosco nessa nova fase. E hoje vamos estar sob a orientação do Renê. Renê, muito obrigada. Muito grata pela sua presença. Nosso grupo está fazendo a leitura do livro da Sophie Hellinger, esse livro aqui, A Própria Felicidade. E hoje vamos retomar a leitura na página 91, no capítulo que fala o que a consciência diz é uma leitura, a consciência. Então, Renê, recebendo nossa gratidão, com muita alegria pela sua presença aqui, na sua entrega, te passo a palavra. Muito obrigado, Larissa. Obrigado a todos os presentes, boa noite. Então, daremos sequência a essa leitura do livro de Sophie Hellinger, né? E também aqueles que nos acompanham depois no YouTube, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, vocês, por favor, escrevam, e essas dúvidas vão chegar a nós, né, tanto pela Alice como pela Larissa, né? Então, hoje começamos a leitura desse livro da Sophie com a Cristiane. Por favor, Cristiane. Tudo bem, boa noite a todos. A consciência pessoal. A consciência pessoal é vivenciada como um sentido, através do qual registramos o que é necessário ao nosso pertencimento. Assemelha-se ao senso de equilíbrio. Quando perdemos o equilíbrio, sentimos uma tontura. Com isso, corrigimos imediatamente nossa postura para voltarmos ao equilíbrio e ficarmos firmes. A consciência pessoal age de forma semelhante. Assim que alguém se desvia daquilo que é válido na sua família ou no seu grupo, portanto, quando a pessoa tem motivos para temer que seu comportamento coloque seu pertencimento em risco, ela fica com uma má consciência. A má consciência é tão desagradável que faz com que a pessoa mude seu comportamento para que volte a poder pertencer. A consciência pessoal segue três necessidades, que lhe são praticamente idênticas. 1. A necessidade de pertencimento. A consciência zela pelo pertencimento. Quando faço algo que compromete o pertencimento, eu fico com uma má consciência, o que faz com que eu mude meu comportamento para que eu volte a pertencer. A sensação de inocência não significa nada além de que eu estou seguro de que posso pertencer. E a sensação de culpa, de que eu tenho motivos para temer que eu tenha perdido o meu pertencimento. 2. A necessidade de equilíbrio entre o dar e tomar. Essa necessidade possibilita a troca entre os membros do sistema. Já que está ligada à necessidade de pertencimento, ela geralmente se manifesta da seguinte forma: quando eu recebo algo bom, eu sinto o desejo de compensar. Já que me sinto pertencente e amo, eu dou um pouco mais do que eu recebi. No outro acontece a mesma coisa. Ele também retribui com um pouco mais e assim a troca cresce e o relacionamento se aprofunda desta forma. Essa necessidade de equilíbrio também tem um lado negativo. Quando alguém me faz mal, eu sinto o desejo de me vingar e, assim, cresce a troca do mal. Este desejo por justiça e vingança é tão forte que, muitas vezes, por ela, é sacrificada a necessidade de pertencimento. Muitas brigas e conflitos, também entre povos, têm sua origem neste desejo por justiça e vingança. 3. A necessidade de ordem. Há certas regras de jogo que devem ser respeitadas. Quem as segue se sente diligente, e quem não as cumpre sente que tem que pagar um preço por isso, por exemplo, uma penalidade. A consciência pessoal nos vincula de maneira mais forte quando estamos numa posição inferior dentro de um grupo e estamos à mercê dele. Na medida em que ganhamos poder dentro do grupo ou que nos tornamos mais independentes dele, este vínculo afrouxa e, assim, a consciência se torna menos rígida também. Os fracos são diligentes e permanecem fiéis porque estão presos.
Na família, são as crianças, em uma empresa, os funcionários de baixo escalão, no exército, os soldados rasos, e na igreja, os religiosos. Em nome do bem dos fortes, eles diligentemente sacrificam sua saúde, inocência, felicidade e vida, mesmo quando os fortes talvez abusem deles, de forma absolutamente inescrupulosa, pelo assim chamado bem maior. São os pequenos que sofrem as consequências pelos grandes. São os, perdão, são os carrascos que fazem o trabalho sujo, os heróis de causas perdidas, as ovelhas do rebanho que se deixam levar ao abate, e as vítimas que pagam a conta. A consciência que vincula também restringe e exclui. Por isso, se quisermos permanecer no nosso grupo, muitas vezes temos que negar aos outros o pertencimento que reivindicamos para nós, exclusivamente por serem diferentes. Quem sempre segue a sua consciência rejeita os outros. Para poder pertencer à sua família, a pessoa tem que menosprezar quem é diferente por ter outra consciência, considerar os outros inferiores e a si mesmo superior. Então, nós nos tornamos horríveis para os outros por causa da consciência. Porque, em nome da consciência, temos que desejar ou fazer aos outros, e somente por serem diferentes, o que tememos ser a pior consequência da culpa e a pior ameaça, a exclusão do grupo. Porém, assim como agimos com eles, outros agem conosco, também em nome da consciência. Assim, nós nos impomos mutuamente limites para o bem e, em nome da consciência, suspendemos esses mesmos limites para o mal. Todas as distinções feitas entre bem e mal, entre escolhido ou desprezado, ou entre céu e inferno, provém da consciência. Portanto, a inocência e a culpa não são sinônimos para bem e mal. Muitas vezes, cometemos atos terríveis com boa consciência e atos bons com má consciência. Cometemos atos terríveis com a boa consciência quando servem para nos vincular ao grupo que nos é vital. E, por outro lado, fazemos atos bons com a má consciência quando eles comprometem um vínculo a este grupo. A boa consciência de um e a boa consciência do outro se tornam um ponto da discórdia, que separa pessoas, povos e religiões. A sua boa consciência joga uns contra os outros. Ela justifica cometer as piores atrocidades contra outros, como é o caso das guerras religiosas. Com isso, a consciência está contra o respeito e o amor por outras pessoas que são diferentes. Portanto, a medida para a consciência é aquilo que é válido no grupo ao qual pertencemos. Por isso, pessoas de grupos distintos têm consciências diferentes e quem pertence a mais de um grupo tem uma consciência diferente para cada grupo. A consciência nos mantém no grupo, como o cão pastor mantém as ovelhas no rebanho. Quando mudamos de ambiente, ela troca de cor, como um camaleão, para nos proteger. Por isso, temos uma consciência com a mãe e outra com o pai. Uma na família e outra no trabalho. Uma na igreja e outra na mesa do bar. Mas sempre é uma questão de vínculo e do amor que vincula, e de medo da separação e da perda. Às vezes, experienciamos a consciência como se fosse uma só. Na maioria das vezes, no entanto, mais se assemelha a um grupo, no qual diferentes representantes buscam impor, de diferentes maneiras, seus diferentes objetivos com diferentes sensações de culpa e inocência. Eles se apoiam mutuamente e, para o bem do todo, também mantêm-se sob controle mútuo. Mesmo assim, elas servem, ainda que se opõem, a uma ordem superior. Assim como um general que, em diferentes frentes de batalha, com diferentes tropas, em diferentes terrenos, com recursos distintos e com táticas distintas, tenta obter vitórias distintas. Esta ordem somente permite atingir êxitos parciais, em todas as frentes a serviço de um todo maior. Por isso, a inocência só tem sucesso parcial. Bert escreveu o seguinte ponto sobre o assunto. O jogador. Eles se apresentam como adversários.
sentam-se frente a frente e jogam no mesmo tabuleiro com várias peças, seguindo regras complexas, passo a passo o mesmo jogo real. Ambos sacrificam diferentes peças ao seu jogo e, tensos, mantêm-se em xeque até o fim do movimento. Quando não resta mais nada, a partida está terminada. Eles trocam os lados e as cores, e inicia-se outra partida do mesmo jogo. Quem, porém, jogar por muito tempo, e várias vezes ganha, e várias vezes perde, torna-se mestre de ambos os jogos. Continua? René, deu para escutar. Desculpe, eu acho que a gente pode fazer uma pequena pausa. Essa é uma temática que recentemente estávamos debatendo até em outros grupos de estudo, né? A questão da consciência, das consciências. E é sempre interessante lembrar que Bert Hellinger retrata o ser humano como um animal de bando, né? Ou seja, nos relacionamos entre bandos, mas pertencemos a um bando muito específico, nosso bando familiar. E cada bando tem suas regras de pertencimento, suas crenças, passou por dificuldades, mecanismos de adaptação, e isso vai determinando leis internas nesse bando. Logicamente que isso é o que me marca primeiro no meu corpo. E essa talvez seja uma das primeiras máscaras, ou talvez consciência. A consciência que eu tenho dentro da minha família, né? Com papai, com mamãe, e aquela que depois eu vou levar para fora, né? E muitas vezes lá fora que eu vou ter choques, porque eu descubro que existem consciências muito diferentes das do meu bando. E exatamente essa troca, esse conflito inicial, ele vai gerando crescimento ou talvez interrompe o crescimento, porque eu não posso seguir com aquelas regras. O Hellinger aqui dá o exemplo do jogo de xadrez, né? Então nós temos duas pessoas que seguem as mesmas regras e naquele momento, com aquela consciência, eles partilham um jogo e um tenta derrotar o outro. Essa é a base do jogo. Mas eles têm as mesmas peças, têm os mesmos peões. São jogos de guerra. Dentro de uma guerra, e eu vou pegar aqui Renato Russo, Deus está do lado de quem vai vencer. Isso é um tipo de consciência, né? Então, muitas vezes se fala para os soldados fazerem coisas terríveis para que se ganhe. E o que aconteceu na guerra só pode ser julgado por um tribunal de guerra. E muitas vezes permanece lá na guerra. É diferente de momentos de paz. E assim a gente percebe como a consciência tem várias temperaturas, várias formas, várias cores. E mesmo assim é fundamental para que a gente circule no tecido humano, que nós nos relacionemos. Obviamente que vão haver mal-entendidos e ruídos, porque a minha consciência é diferente da sua. A minha boa consciência e a minha má consciência são diferentes da sua boa ou má. E talvez fuja um pouco, mas eu apenas acho esse exemplo um tanto quanto prático. Não sei quais de vocês viram o filme Fragmentado. Nesse filme Fragmentado, vocês têm uma pessoa que tem o transtorno múltiplo de identidade. Ou seja, uma pessoa que tem várias identidades dentro de si mesmo. Qual a diferença? Por que isso é uma doença, né? Por que isso é uma psicose? Porque, na verdade, muitas vezes ele não se reconhece nas várias personalidades que ele está. Então, digamos, quando eu estou conversando com a mamãe, quando eu estou conversando com o papai, quando eu estou conversando com a minha irmã, às vezes eu percebo que eu mudo. Só que eu me sei sendo eu mesmo. Num transtorno de múltipla identidade, eu não sei que eu mudei. E às vezes eu mudo muito, eu mudo o sexo, eu mudo o jeito, eu mudo a forma.
eu mudo a consciência. E é interessante observar por esses lados patológicos exatamente como uma consciência ela pode estar fragmentada e se apresentar de formas completamente opostas, né? E Sigmund Freud também falava muito do nosso conflito com a consciência. Seja o meu conflito com aquele que está fora de mim, de repente com meu pai, que me deu uma bronca e eu me frustrei e aquilo me gera um mal-estar, ou quando eu faço as pazes com meu pai, o conflito interno do que eu tive que abrir mão para fazer as pazes com meu pai, e aí eu começo com outro conflito dentro, fora, o tempo todo acontecendo. Então a consciência, ela permeia tudo. E essas regras que aprendemos com o nosso bando marcam a gente de forma muito forte. É um imprint, né? E isso a gente leva adiante nas nossas próximas relações, seja por uma lealdade invisível, inconsciente, ou seja, reconhecendo, ok, essa aqui é uma característica de minha família, eu faço assim em honra aos meus pais. E aí eu com esse reconhecimento eu consigo flexibilizar talvez um pouco mais minha consciência, né? Mas isso é apenas uma reflexão em cima desse texto, né? Imagino que vocês tenham outras reflexões e gostaria que vocês também se colocassem. Ok, eu vejo uma mão levantada. Larissa, você está desligada. Voltei a me ligar. Eu tô vendo a mão da Marilis. É a mesma mão? É, essa mesmo. Oi, Marilis. Oi, boa noite. Boa noite. Faz tempo que eu não apareço, né, Larissa? Fico fora do vídeo. E hoje você até esqueceu da minha mãozinha, né? Boa noite, Renê. Você foi falando e eu fui pensando numa coisa que eu estou sempre atenta. Porque a consciência que você colocou ficou, para mim, dentro de padrões de comportamento familiar. E eu fico pensando, né, como fica o nosso código de barra, que eu chamo, de uma forma até que brincando, né, que a gente carrega dos nossos ancestrais, a nível inconsciente, né? Eu fico pensando na briga e fico pensando também na patologia, né? A esquizofrenia, as psicoses, o conflito, a dor, né? E na verdade... Você pode falar alguma coisinha disso? Sim, na verdade, sim. Tudo isso está se manifestando, né? Quer dizer, eu vou usar uma metáfora que o Hellinger usou uma vez e agora não sei exatamente de onde ele tira essa metáfora, mas se eu lembrar eu falo. Do ser humano como uma cebola, né? Então, a pergunta é, se você abre toda a cebola, o que você encontra lá no meio? Nada, né? Porque a cebola, na verdade, são as várias cascas, as várias camadas. Nós somos várias camadas, e sim, como você falou, o código de barra, ou então a dupla hélice de DNA, a nossa genética, a nossa epigenética, e aí os fatores vivenciais que eu, com o meu corpo, vivi, a forma como eu interpretei aquilo que eu vivi, a forma como aquilo foi traduzido por meu pai, pela minha mãe, como eu deveria ter visto aquilo, né? Então, isso tudo está agindo sobre mim, né? Por isso que nós somos todos humanos aqui e, ao mesmo tempo, muito diferentes, com sutilezas no sentido de pontos de vista, crenças, formas de falar, formas de fazer. Algumas a gente aprendeu lá atrás, outras já vieram com a gente, né? Quer dizer, se você chegar para mim e me questionar, mas Renê, por que você faz isso? Eu vou falar, ué, mas todo mundo faz isso. E você vai falar, não, eu não conheço isso, isso é muito diferente. E às vezes isso é uma tradição cultural, né? E muitas vezes certas coisas que podem ser vistas por você como um pré-conceito, para mim são um conceito. E eu não enxergo maldade nisso, né?
Logicamente que é exatamente na troca com a cultura que eu vou flexibilizando esses conceitos e também esses mecanismos de adaptação, porque minha consciência também passa por mecanismos de adaptação. Até para que aquele antigo que vem junto comigo, que é aquele presente que eu tenho com a minha família, possa se relacionar com o círculo cultural que me envolve, onde eu vou ter vários tipos de hierarquia, vou ter vários códigos de pertencimento, vou ter formas diferentes de equivalência na troca entre dar e tomar. Quer dizer, realmente a gente está falando de algo muito complexo, né? A consciência como palavra parece simples, mas ela tem uma multifatoriedade, né? E como você falou muito bem, sim, genética, epigenética, a gente não pode esquecer, isso também forma a nossa consciência. E no caso de uma esquizofrenia, como nos falou Gunther Weber e também Bert Hellinger, no Amor do Espírito, a gente leu isso, muitas vezes aquela criança autista, aquele adulto esquizofrênico, ele está manifestando em seu corpo algo que sucedeu dentro do meio familiar, talvez muito lá atrás, e ele está manifestando os vários personagens em seu corpo. Só que personagens como vítimas e algozes, todos no mesmo corpo. E quando isso vem à tona dentro de um sistema familiar, vão ter aqueles que vão querer ocultar aquilo, porque aquilo é muito angustiante, aquilo é muito dolorido, e vão ter aqueles que simplesmente não vão olhar para isso. E aqueles poucos que tentam entender aquilo e também vão entrar em uma grande confusão, porque são múltiplos papéis se manifestando. E um segredo, ou vários segredos se manifestando. Então, não sei se foi nessa linha que você perguntou, Marilis. Não, foi sim, René. É muito complexo, tem uma complexidade absurda, né? Sim. O Hellinger, ele traz isso muito da filosofia, né? Quando a gente começa a estudar a consciência, logicamente teologia, né? Teologia, filosofia, depois isso vai para medicina, psicologia, e hoje a gente fala de física quântica, por exemplo, né? Então, são vários os campos, eu não vou dizer que tentam decifrar a consciência, mas que tentam ter um mapa dela, né? E é um mapa bem complexo. Né? Logicamente, a gente pode debater ela, falar dela. E quando o Hellinger fala de boa ou má consciência, da inocência, da vítima, né? São posturas que muitas vezes vão aparecer numa constelação familiar e que falam de uma consciência. Às vezes, uma consciência que está muito forte dentro da família, dentro do bando. Outras vezes é um mecanismo de adaptação daquele indivíduo, uma estratégia de adaptação. Logicamente que o preço disso, às vezes, é dor, é trauma, é um transe, e a pessoa não se reconhece naquele transe. Né? Ela está presa nele. Por isso que, às vezes, certas intervenções em constelação familiar parece que dão uma chacoalhada no cliente, né? Para ver se ele desperta desse transe e reconhece o que está acontecendo lá. Né? Quem pôde acompanhar o trabalho de Bert e Sophie já viu eles dando, às vezes, umas chacoalhadas, né, no indivíduo. Né? Do tipo, você percebeu o que você está falando? Né? Você realmente quer olhar para isso? É uma forma de, quer dizer, se responsabilize por isso. E muitas vezes aquilo está num tecido de transe. Logicamente, a gente não está falando aqui de uma coisa proposital. Se manifesta no indivíduo. E muitas vezes você precisa deixar claro para ele que aquilo está se manifestando. Né? Que ele está num transe. Que esse transe talvez até o impeça de se beneficiar de uma constelação. Por exemplo. Uhum. Ok, René, muito obrigada. Obrigado, Marisa.
Renê, temos uma pergunta aqui no chat. Posso ler? Sim, por favor. A Cristiane falou assim: fale um pouco sobre o bem maior. A que isso se refere? Cristiane, me localiza, por favor, só para eu pegar esse bem maior dentro do contexto que está sendo falado aqui. Na página 94 tem falando também, só que ele chama de... Peraí, eu estava querendo marcar aqui. Ele fala um todo maior, é isso? Isso também, algo superior. Peraí, só olhar nele e prestar atenção. Assim, até da questão do general, né, que está na guerra. Isso também. Nesse sentido, a forma como eu entendi isso, se nós pegamos, por exemplo, duas instituições, a igreja e o exército, elas têm uma missão, né? E de certa forma essa missão ela estabelece meio que regras de pertencimento de seus membros, né? Falar do exército, disciplina, hierarquia, e você vai fazer isso sem questionar, né? E não importa quais os meios que você vai utilizar, né? O bem maior que se coloca aqui seria aquilo que eu falei do Renato Russo, né? O Deus está do lado de quem vai vencer, né? Então a história é contada por quem ganha, e a gente sabe das guerras, os horrores que acontecem dentro das guerras, e como não um povo específico ou uma raça específica, uma crença específica se torna um animal naquele momento, mas um grupo inteiro se torna, né? E essas consequências elas vão marcar às vezes gerações inteiras, tanto de algozes quanto de vítimas, e aquilo vai para outras gerações. Mas aquilo aconteceu por um bem maior, estabelecido de repente por uma cultura, né? Se nós ganharmos, isso vai ser bom para a gente, isso vai ser bom para o nosso povo. E nesse sentido a gente percebe que essa consciência ela não está ligada talvez a um todo, no sentido de espiritual, mas ela está ligado a uma consciência de uma cultura, ela está ligado à consciência de uma instituição, a missão daquela instituição e o que ela fará para alcançar estes resultados, né? E eu acho que assim a instituição do Exército ela é bem interessante para avaliar isso, né? Porque quando se vai para a guerra, sim, eu vou defender a minha pátria, eu vou defender os meus filhos, e muitas vezes eu vou agredir a pátria do outro e ferir o filho dos outros, mas isso está dentro de um bem maior para o meu povo, para o meu lado, né? Então, não sei, Cristiane, se você também leu dessa forma ou escutou dessa forma. Sim, não deu para poder. Na hora que você falou, me remeteu também a uma passagem que tem no próprio texto, em que fala, né, sobre os sacrifícios que os soldados, como você disse, na questão da religião, né, os paroquianos vão colocar dessa maneira, né? Assim, mas é porque eu fico pensando assim, então, essa questão da consciência, ela é muito mais ampla do que apenas a consciência familiar. Porque se a gente for ampliar todas as consciências familiares para um agrupamento que se forma um país, então, assim, me deu uma viajada assim, porque assim, eu pensei, gente, mas o que molda essa consciência, né? Assim, por exemplo, o Brasil, nós brasileiros temos uma forma de pensar, de agir, que é diversa de outros países, né? E, assim, são várias consciências no mesmo planeta, então, assim, não, mas afinal, bem maior, como é que funciona para que isso tudo se organize de maneira
que possa estabelecer essa coexistência, né? Sim. É por isso que é muito interessante para o facilitador de constelações familiares conhecer história, né? Porque você deu um bom exemplo aí, Brasil, Uhum. né? A consciência no Brasil, e ela está muito relacionada, sim, à história do Brasil, né? Não só a história do Brasil que a gente conta a partir do movimento do descobrimento, né? De 1500 em Uhum. diante, mas a história antes desse descobrimento, né? Só que o que a gente percebe que muitas vezes acontece é que a gente conta a história de 1500 para cá e muitas vezes os conflitos, os traumas, as dificuldades que adviram deste momento, né? E a própria forma como o Brasil foi olhado pelo colonizador, a própria forma como isso foi negociado, como isso foi trocado. Quer dizer, isso vai influenciando a consciência ou talvez o tecido de uma cultura, né? E dentro da constelação organizacional, muitas vezes a gente fala, né, quando a gente pega uma grande empresa familiar, quem era o fundador e qual que era a missão que ele tinha colocado para essa empresa, né? Quer dizer, quais que foram os ingredientes que foram colocados lá atrás, né? na pedra de fundação dessa empresa, né? E como que isso se desenvolveu depois com os filhos, os netos, os bisnetos? Quer dizer, isso está em sintonia com aquilo ou não está em sintonia? E aí, se a gente tem uma egosintonia, uma egodistonia, né? Ou seja, um, 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 um ritmo suave ou talvez um ruído, isso vai afetar todos os funcionários, todos os membros daquela empresa, né? Desde as categorias mais elevadas até as mais baixas, né? Então, sim, né? A consciência como algo muito mais complexo, né? Logicamente que aqui a gente está começando, né, com a consciência pessoal, mas não tem como eu falar da consciência pessoal sem falar dessa grande consciência aí que você está falando, né? Porque vamos falar do português aqui, né? Todos nós estamos nos comunicando porque falamos português. Isso é uma consciência também, né? Na verdade, isso é uma regra, é, uma, é um signo linguístico. E todos nós nos tornamos aqui iguais, com aspas, por causa desse signo linguístico. Porque realmente eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou falando. E vocês estão acreditando que estão entendendo o que eu estou falando. E provavelmente eu penso que eu passei uma coisa e passei outra. E assim por diante. Né? Que aí também os ruídos da própria comunicação. Quer dizer, a consciência, sim, ela permeia tudo. E não é apenas uma consciência, como a gente vai ver na sequência aqui da leitura. E talvez por isso o Bert Hellinger escolha exatamente o conto do jogador, né? A pergunta que se faz é: por que você joga? Né? Porque para jogar você estudou, né? Para que você joga? E quando você joga, você tem que encontrar uma pessoa que, assim como você, siga as mesmas regras. Para que aquela pessoa joga? E talvez a pessoa jogue uma vez e jogue depois o tabuleiro na tua cabeça porque ela não gostou que perdeu. Ou talvez ela faça você perder e aquilo é uma grande experiência de vida para você. E assim por diante. Né? Ou seja, também entra aquilo que o Hellinger fala de perfeição e imperfeição. Né? Se a minha consciência passa por uma noção de perfeição, o movimento para, cessa. Né? E eu, talvez numa arrogância, talvez numa onipotência, eu falo, não, eu não preciso de mais nada. Né? Presunçosamente, eu já alcancei o meu limite, o meu status. Né? Agora, o imperfeito, ele segue crescendo, adaptando, permitindo outros pontos de vista, né? Abrindo, incluindo, integrando. E, logicamente, sempre que a gente abre, inclui, integra, a gente está falando de dor. Porque a gente está falando de partes da nossa consciência que a gente tem que rever. Uhum. Isso, às vezes, é muito difícil. Né? Eu ter que abrir mão de uma crença que até então eu tinha como certa.
Papai e mamãe falaram que era assim e, né, igual chega minha esposa e fala, não, nada a ver, você viajou. Isso aí é lá no teu país que fazem, no teu estado que fazem assim, naquela tua cidadezinha que fazem assim. Então, tem também aquele outro conto do Hellinger, da pessoa que sai da casa dela e sobe uma montanha. E também é um conto que fala dessa questão da consciência. Consciência talvez só da minha casinha, quando eu subo a montanha e vejo a minha casinha no meio de outras casinhas, pertencendo a uma grande cidade que faz conexão com uma cidade vizinha, aquilo amplia. Eu preciso de um tempo para dar espaço a essa ampliação de consciência. E quando eu volto para minha casinha, eu não sou mais o mesmo. E a minha casinha não é mais a mesma. Então, sim, muito amplo, muito complexo. Obrigado, Cristiano. Renê, a Alice fez um comentário aqui no chat. Ela falou assim, muito interessante, quando você retira todas as cascas da cebola, tem o que no meio? Nada. Eu me lembrei, obrigado, Alice, por retomar isso. Isso é uma metáfora de Hannah Arendt, cientista política, né, jornalista, cientista política. Ela que fala disso, né, porque quando foram destrinchar a personalidade de Eichmann no julgamento lá em Israel, ela usa essa metáfora. Ela fala, onde vocês estão procurando o lobo mau aí? Porque era isso, né, era uma tentativa de encontrar maldade, e ela olha para aquilo e ela fala, eu estou vendo um burocrata. Sim, coisas terríveis aconteceram, mas eu estou vendo um burocrata. É interessante esse livro da Hannah Arendt, porque ele trabalha bastante a boa e a má consciência, ou as caças às bruxas, né? Que na humanidade a gente teve várias épocas diferentes onde bruxos malvados foram caçados, né? Logicamente, eu não estou diminuindo que eles não tenham sido malvados. A questão exatamente desse movimento, né, de caça. Quando fala em as cascas, né, casca de cebola e tal, também se leva para é usada a metáfora para dizer sobre a própria evolução, os próprios saltos de nossa própria evolução dentro de nós mesmos, e se considerar que essa evolução é um movimento para dentro e o movimento é nada, é interessante. Isso me fez filosofar agora. Sim. É o espaço criativo, né? Que vai advir do nada. E muitas vezes, para não entrar em contato com nada, eu coloco um monte de coisas na frente. Eu fico preso a cascas superficiais. Não que as cascas superficiais sejam ruins. Elas muitas vezes são as que defendem o miolo. Né? Mas não é que é no miolo que eu vou encontrar a essência da cebola. Né? Porque na parte de fora eu já tenho a essência da cebola também. Ela tem o mesmo material genético que tem lá no meio. Né? A questão é que a casca externa da cebola, ela sofreu mais com o ambiente externo do que a interna. Né? A mesma coisa que nós. Né? Quer dizer, conforme eu vou saindo da minha casa, conforme eu vou saindo da proteção de meu pai e de minha mãe, ou de meus responsáveis, eu vou entrando em choque com muitos padrões culturais, sociais. E isso vai criando também uma casca em mim. Né? Muitas dessas cascas, às vezes, nem seriam necessárias. Mas eu interpretei que elas precisavam estar aí. Eu me senti, às vezes, agredido, eu me senti vilipendiado e eu elegi essas cascas. Né? E aí entra muito que na psicanálise a gente fala de mecanismos de defesa psíquicos. Né? Muitos são aprendidos com os nossos pais. Muitos nós utilizamos. E nem sempre o trauma é algo que aconteceu de fora para dentro. Às vezes ele aconteceu de dentro para fora. Então,
Então, o que tu está falando agora é a mesma metáfora, só que a busca da evolução seria aí partiria de dentro para fora. Então, é um outro vetor e também está direcionado para o nada, não é? Sim. É bem interessante, é muito interessante. É de certa forma aquela coisa que os taoístas falam do símbolo do yin e yang, né? Qual que é o melhor? Qual que é o pior? Qual que é o cheio? Qual que é o vazio? Na verdade, a única coisa que há é movimento. Ele não está completo, também não está incompleto. Ele não está escuro, ele também não está claro. E assim vai. Quer dizer, é um movimento, quer dizer, a dualidade ela está presente sim, a ambivalência está presente sim, mas a totalidade também já está presente lá, né? A questão é que essa figura ela não está fechada, ela está aberta, né? O problema da consciência é a consciência fechada, né? Que aí eu vou fazer uma muralha mesmo, eu vou me defender e talvez eu vá fazer muitas atrocidades para defender isso. Sim, obrigada. Obrigado a você, Alice. Mas realmente, conforme a gente vai lendo, vão surgindo essas ideias e por isso que é tão interessante quando todos vão colocando aí exatamente suas associações aí, né? São pontos de vista, provavelmente presenteados por experiências que a gente passou pela nossa família, por nossa base cultural, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Larissa? Não estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada, mas no chat a Otília perguntou qual é o livro que fala sobre a banalização da violência. Daí eu falei que acho que é o livro A Banalidade do Mal, da Hannah Arendt. Ah, sim. Tem esse, eu estava falando do O Julgamento de Eichmann. Tem esse específico, né, também, Sim. verdade. Logicamente, é onde ela fala dessa... Esse livro que você citou é muito bom para a filosofia, mas essa metáfora da cebola está no Julgamento de Eichmann, né? E o Hellinger, ele trabalha muito isso também no Paz e Conflito. Uhum. Na verdade, eu acho que em todas as obras o Hellinger trabalha isso. Mas no Paz e Conflito é uma coisa muito, muito evidente, né? Muito conflito e paz. E aí eu falei também assim, para quem gosta de cinema, para quem é mais visual, né? Tem um filme na Netflix chamado Operação Final, é um filme de 2018. E essa questão que você está falando, como que é a personalidade do Eichmann, isso aparece um pouco no filme, né, da convivência, né, da convivência no período que ele ficou ali capturado, bem interessante também. Sim, sim. Eu recentemente eu estava lendo sobre a Rosa Branca, né, que é a história de Sophie Scholl. É uma garota no período nazista, alemã, né, cristã, e que se opôs ao regime nazista, né, ela e o irmão dela. De que forma? Escrevendo textos poéticos, filosóficos e falando do perigo do totalitarismo nazista. Eles depois foram pegos e foram mortos, né? Foram fuzilados. E é muito interessante que, assim, num determinado momento, o irmão de Sophie, ele é alertado, não, vão pegar vocês. E aí ele fala, não adianta, agora a gente tem que seguir adiante. E aí um professor fala, mas de que adianta vocês serem mortos, né? E ele fala, é importante as pessoas saberem que nem todo alemão é nazista. É interessante, é exatamente uma questão de consciência também, porque no auge da guerra, 41, 42, todo alemão era visto como nazista. Não existiam resistências. Então, obviamente, todos são nazistas. E aí a gente pode colocar no conceito de bom ou mal, etc. Assim como muitas pessoas falavam, mas os judeus não resistiram.
A gente sabe que teve resistência. Houveram grupos, né? Mas aí também existem as várias consciências atuando sobre esse grupo, né? Então, uma temática muito complexa, né? Não dá para a gente fechar ela. E provavelmente, Cristiane, dentro dos planos da Alemanha, principalmente da Alemanha nazista, estava sendo feito um bem maior, por exemplo. Não sei se eu posso, de repente, colocar dessa forma o bem maior, mas para eles, sim, o plano da grande Alemanha estava sendo conquistado. E para eles isso era o melhor para o povo alemão. Essa generalização ela é muito perigosa, né? Assim como uma generalização como judeu, né? Porque os alemães nazistas falavam, né, Jude, e de forma pejorativa, de forma a fechar, e coisificavam, assim como coisificavam a violência também, banalizavam a violência também. E aí é interessante, dentro da fala da Alice, como a gente percebe que hoje a gente tem ferramentas, vamos falar aí, entre aspas, de evolução, diplomáticas, justiça restaurativa, comunicação não violenta, constelação familiar, formas diferentes de lidar com conflito que talvez antigamente eu simplesmente abriria a cabeça do outro com um pedaço de pau, né? Quer dizer, estamos utilizando outras estratégias, sim. Isso mostra formas diferenciadas de consciência. Agora, isso quer dizer que o mal vai deixar de existir? Não. Né? Se é que o mal existe. Né? Seria uma boa pergunta, né? Porque se for pegar por esse viés, o mal depende do ponto de vista. Sim, sim. O quanto a paz se alimenta dos períodos de guerra e o quanto a guerra se alimenta dos períodos de paz. Né? E essa é uma das colocações de Sigmund Freud no Mal-Estar na Civilização. Ele fala, não importa quanto tempo de análise você vai fazer, o conflito é inerente ao ser humano. Ele sempre vai estar lá. A questão é exatamente o quanto você reconhece esse conflito e para de jogar ele no mundo à sua volta, né? E reconhece em você e começa a se trabalhar. Mas isso não quer dizer que ele vai cessar, né? Quando você morrer, talvez ele cesse. Né? Mas quando você estiver vivo, sim, vai ter conflito. O próprio conflito de nosso corpo que está envelhecendo, que de repente não responde como respondia antes. Quer dizer, aí novamente, que nem a casca da cebola, a gente tem milhares de questões, fatores atuando. Né? E, logicamente, estamos aqui num trabalho de autodesenvolvimento, autoconhecimento, consciência. Né? E a gente sabe que, às vezes, em alguns momentos, a gente alcança uma nova consciência. Mas isso não fecha a coisa. Isso apenas abre uma nova porta. Assim, Eu atrevo-me até a dizer que nem a morte, porque se a consciência ela permanece no sistema familiar, meu conflito vai para a minha própria geração, né? Assim, para os meus descendentes e tudo. Então, é algo que terapia é eterna. sim. Existe uma frase que às vezes surge em algumas constelações. Eu vou dar um exemplo específico da constelação de um jovem drogadito em relação ao avô e ao pai que tinham adicções diferentes, né? No caso, jogador compulsivo e alcoólatra. A frase é: eu tomo de vocês e farei meu melhor. Um pouco diferente. Esse é um tipo de consciência, ao mesmo tempo de pertencimento, mas com uma outra abertura. Né? Honrando. Né? É importante o reconhecimento dessa postura para o cliente. Né? Porque talvez, por causa da situação que se mostra, ela não é possível.
E muitas vezes a gente vê certos sistemas que você fala, ai meu Deus do céu, tem que constelar isso aí para a coisa melhorar? Quem disse que está ruim? Né? Quer dizer, para você que está do lado de fora, né? Por isso que é muito complicado quando a gente manda os outros constelarem, ou manda os outros fazerem terapia. Né? Isso é um movimento nosso. Né? E a gente vai mexer, logicamente, com as nossas bases, as nossas estruturas. Né? E nem sempre, quando a gente vai fazer uma constelação ou uma terapia, isso vai ser bom para o outro. A questão aqui, novamente, é como que está sendo para você? O que você está tirando disso? O que você está aprendendo? É o caminhar, é o percurso. Uhum. Verdade. Obrigado. Renê, a Lourdes fez um comentário agora, acho que é uma pergunta. O conflito faz parte da consciência? Acho que ela está sem o teclado direito. É uma pergunta. Sim, sim. Ele muitas vezes faz parte da consciência até como um oposto a uma consciência, né? Então, eu vou dar um exemplo, talvez é um exemplo bem caricato, tá? Me perdoem o excesso da caricatura. Eu chego na casa da minha avó italiana, eu sou italiano, macarronada no domingo, e eu apresento para minha avó a minha namorada, né? A Sheila, que é mulata. E a minha avó olha assim, assustada, olha para os filhos e fala, mas ela é escura? É um exemplo de conflito, né? Para o filho, não é um conflito, ao contrário, né? Era a namorada dele. Mas para o sistema, talvez por uma rigidez dentro desse sistema, né? Racismo, preconceito, aquilo é um conflito. E para o filho, a partir daquele momento, fica a questão: mantenho esse relacionamento e vou brigar com todo mundo na minha casa, meu papai e minha mamãe, inclusive, ou abro mão desse relacionamento e repito exatamente igual ao que é feito dentro de casa, sendo que eu já tenho uma consciência um pouco diferente. Ou seja, para mim não faz sentido essa coisa que foi denunciada por um parente meu. E isso é um conflito muito comum entre gerações, por exemplo. Né? Porque a nova geração, até por causa das próprias mudanças da cultura, ela vai se adaptar ao novo. E muitas vezes existem resistências, existem exclusões do velho. E esse velho, ele quer que se mantenha isso. Né? Aqui a gente não está falando de desrespeito. Né? Aqui a gente está falando que tem certas coisas que são muito arraigadas. Tem que ser assim, é rígido. E é preciso quase que um ritual para que isso possa ser flexibilizado. Né? Certas hierarquias precisam ser consultadas. E às vezes não são nem as hierarquias mais antigas que são tão quadradas, são as mais recentes. Né? Mas sim, é um exemplo, sim, o conflito também está na consciência, Lourdes. Né? Não sei se era isso a sua pergunta. Se você quiser, talvez, contextualizar, ok. Ela está fazendo joinha e ela escreveu um comentário assim: então o conflito sempre irá existir. Sim, sempre irá existir. A questão é, você está consciente dele ou não? Você reconhece ele ou não? Você dá lugar para ele na sua vida ou não? Né? E muitas vezes aqui a gente vê o conflito como uma exclusão. Como por exemplo, uma doença. Né? Eu não quero ver isso. Eu não quero ter isso. Eu não quero envelhecer. Eu quero ficar jovem para sempre. E isso vai gerar um tremendo conflito, né? Nas minhas relações, com o meu espelho, com as minhas roupas, né? Tudo, e aí citando Bert Hellinger, né?
tudo aquilo que eu não reconheço, tudo aquilo que eu não aceito, né? Eu excluo. Tudo aquilo que eu reconheço, aceito, me liberta. Né? Desculpa, tudo aquilo que eu não reconheço me aprisiona. Tudo aquilo que eu aceito me liberta. Então, é um tipo de consciência. Ou, como a gente está vendo aqui, várias camadas diferentes de consciência. Daí ela escreveu assim, mas podemos fazer diferente sem ferir a consciência. Sim. Aí é o pulo do gato. Como? O ritual, talvez, não é necessário para isso. O caminho que você vai fazer nesse labirinto. Né? E aí eu estou falando de vários labirintos. O labirinto do seu sistema familiar, o labirinto da sua própria consciência interna, das suas próprias lealdades internas, o labirinto cultural da sociedade. Né? Então, uma pessoa que lida com conflitos, um diplomata ou um constelador familiar, ele tem que estar muito atento ao corpo dele, né? Porque às vezes ele vai tomar para si consequências bem pesadas, sacrifícios bem pesados. E o Hellinger fala disso nas Ordens da Ajuda, né? A gente tem que caminhar devagar, passo a passo, prestar atenção e às vezes silenciar, porque a gente precisa de um tempo para aquilo chegar na gente, né? Não querer resolver, né? Um facilitador de conflitos, ele não é um resolvedor, né? Ele verifica as partes, as condições e às vezes ele aguarda, né? O próprio fato dele estar lá, às vezes mediando, permite que novas coisas venham à tona, né? Por isso que muitas vezes a gente fala, tem duas partes brigando dentro de uma escola, por exemplo, né? Tem aquele livro do Rinaldo, né, sobre mediação escolar. Traga as partes, converse. Não no sentido de punição, não no sentido de dar bronca, mas, né? E aí, o que aconteceu? Como que você resolveria? E você, como você resolveria isso? Quer dizer, trazendo para essas crianças outra forma de consciência, porque elas estavam apenas reagindo. Elas muitas vezes não estavam agindo, né? Então, para tornar essa ação consciente, faço com que eles pensem. Pense. Não virado para a parede de castigo, né? Mas analisando realmente o que aconteceu, olha a consequência, olha como ficou o amiguinho, né? O que você tira disso? Se você fizesse isso de novo, você ia fazer igual ou ia fazer diferente, né? E aí a gente está trabalhando consciências, por exemplo, numa perspectiva infantil. E às vezes a gente tem que fazer isso com o adulto, né? Eu tenho que fazer isso comigo mesmo, né? Porque minha criança interior, ela tá lá batendo o pé falando, não vai ser desse jeito, né? Não pode ser de outro jeito. E meu adulto, de repente, veja bem, não é bem assim. E assim eu estou descrevendo para vocês um conflito interno, né? Então, não só a criança que está lá fora, mas a criança que está aqui dentro também, né? E isso a gente vê muito na análise transicional de Eric Berne, né? Que fala também das várias consciências que a gente carrega dentro da gente, né? Praticamente como uma tipologia psicológica, né? Adultos como pais, crianças, às vezes feridas, às vezes saudáveis, às vezes criativas, às vezes reprimidas, retraídas. E há uma instância rara aí, que é a do adulto, que é o mediador, é o diplomata, é o que concilia, né? Mas isso também faz parte aí da caminhada, da evolução. Ok, eu já vi que você respondeu aqui. Por favor, Larissa, complemente. A Cristiane perguntou qual era o livro que trata de conflitos na escola. Você lembra o sobrenome do Rinaldo? Almeida? Acho que é. Mediação Escolar. É recentíssimo esse livro. Acho que é desse ano. Ele fez o lançamento esse ano, bem bacana. E ele também bem bacana. Sim. Vale a pena, né, já que a gente está falando de conflitos, é uma boa literatura.
E brasileira, né? Porque a gente tem bons livros sobre mediação, tem um trabalho maravilhoso em São Paulo, que também é capitaneado pelo Tribunal de Justiça, junto à Secretaria de Educação. Tem polos de mediação escolar, é muito bacana o projeto de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. E literatura é, né, um livro brasileiro, um autor brasileiro, embasado, bem bacana. Uhum. A Cláudia Bartelli fez aqui tudo completinho, bem maravilhoso. Mediações Sistêmicas nas Escolas, de Rinaldo Almeida. Obrigada, Cláudia. Então, é um bom livro para vocês pegarem esse pequeno trecho que a gente leu aqui e verem a prática nas escolas, né? E o Reinaldo, de certa forma, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando com os futuros adultos, né? Trabalhando aí com essas pequenas sementes aí que são as crianças, né? E, logicamente, quando a Angélica Oliveira trabalha, por exemplo, a questão do bullying, né? Ela também está trabalhando isso. Ela também está trabalhando conflito, também está trabalhando os níveis de consciência, as várias camadas, criança, pais, professores, coordenadores, diretores, escola, cidade, bairro. Quer dizer, tudo isso envolve o sistema, né? Essa é a visão sistêmica, do micro para o macro. Ou seja, aquele aluno que é micro inserido num grande macro, né? E da mesma forma que a gente faz isso com o aluno em relação a todo o ambiente que o envolve, a gente pode fazer isso com nós mesmos, né? Quer dizer, o nosso eu, ele é envolvido por várias outras camadas, né? Camadas de experiências que vivenciamos, de coisas que já vieram junto com a gente, afetos, lealdades sistêmicas, escolhas. Aí vem a questão que o Hellinger fala de destino e livre-arbítrio. São todos temas que se complementam e encontram. Sim, Lourdes, você perguntou sobre pedagogia sistêmica. Isso entra um pouco nessa temática de pedagogia sistêmica, né? O Rinaldo, na verdade, ele caminha por alguns campos, não só, né, da pedagogia sistêmica, mas também mediação, né? E mediação de conflitos, ele é um facilitador, né? Então, é rico em várias áreas, né, a gente fazer esse transporte. Mas sim, a experiência que ele descreve é dentro das escolas, né? Assim como a experiência que Bert Hellinger muitas vezes descreve é a da Segunda Guerra Mundial, e ele, num livro, ele fala, eu vivi isso. E muitas vezes, quando eu faço constelações, é isso que aparece porque o público é alemão. Mas ele deixa claro, ele fala, não é que você necessariamente vai chegar no Brasil e você vai ver a Segunda Guerra Mundial, porque aqui o conflito é outro, que a consciência é outra, né? Então, os temas, de acordo com a cultura, de acordo com a tua origem, eles vão mudar. Larissa? Oi, voltei. O pessoal está compartilhando no chat links onde pode ser encontrado o livro. Eu estava olhando aqui também, sem ser no Facebook, porque eu não estou no Facebook, para ver se compartilhava algum link também para o pessoal. Eu vi que tem na Livraria Travessa. E a Cláudia está aqui compartilhando gentilmente o link do Facebook, onde tem o livro. E a Alice, lá em cima, ela fez um comentário aqui, Renê. Ela fala assim, ocorre que para escolher permanecer na tradicional consciência familiar tem um preço. Para fazer diferente da consciência familiar, também tem um preço. Você sempre vai pagar, né? O sacrifício, ele sempre está envolvido. E a consciência desse sacrifício também, né? Essa é a questão da postura do adulto. O adulto sabe que quando ele escolhe, ele abre mão, né? Por melhor que tenha sido a sua escolha, ele abriu mão de alguma coisa, né? Então, toda decisão, uma coisa escolha, a outra ficou de lado, né? E o adulto, ele equilibra isso. Uma criança muitas vezes não consegue fazer isso, né? Ela quer o todo, ela quer a atenção só para ela quer o papai só para ela, quer a mamãe só para ela. E com o tempo, com limites, com consciência, ela vai percebendo que
O tempo não é assim. O corpo não é assim. E aí a gente vai para outros estados de consciência. Dentro das constelações familiares, principalmente nos Hellinger Day, no Training Camp lá na Alemanha, existem muitos grupos de meditação, existem muitos professores que vão falar de meditação, que é exatamente para você atingir estados diferentes de consciência, né? E na leitura, na sequência da leitura do livro da Sophie, vocês vão ver outros tipos de consciência, né? Espiritual e assim por diante, né? Mas eu acho que agora a gente pode começar a finalizar, né, Larissa? Sim, já passamos 6 minutos, Renê. Bom, eu agradeço a Cristiane pela leitura, também a pergunta dos colegas. Se faltou complementar alguma coisa, por favor, depois coloquem lá no YouTube sua dúvida, que vocês gostariam de complementar, né? Referências que vocês também tenham, isso enriquece muito o nosso grupo, né? Semana que vem vocês terão a sequência com o Oswaldo Santucci, né? na leitura, né? E com a Larissa. Né? Por favor, Larissa, segue contigo. Boa noite, pessoal. Alegria estarmos aqui. Até a próxima semana. Só para fecharmos aqui, hoje nós paramos na página 95. Semana que vem a gente retoma o item 2. Só para o pessoal que vai ficar acompanhando lá no YouTube. Então, obrigada a todo mundo que acompanhou hoje, que vai assistir depois. Renê, receba a nossa gratidão, nosso carinho pela sua entrega, sua disponibilidade. Muito grata mesmo. Muito profundas as reflexões de hoje. Um beijo para todo mundo. Cris, maravilhosa leitura, a internet estava jóia. Beijão, pessoal!